Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, nossa aula semanal. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificação para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo aula nova aqui no canal. Deixe o seu comentário, a sua sugestão e deixe o seu like se você gostar do conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os principais pontos do mandado de injunção, que é um remédio constitucional que vira e mexe, está caindo aí nas provas de procuradorias, e hoje eu trouxe os principais pontos do mandado de injunção que tem caído nas provas de procuradorias. Mandado de injunção, para a gente começar a nossa conversa, é um remédio constitucional, assim como o mandado de segurança, como o habeas corpus, o habeas data. E ele tem como objetivo, então, ser um remédio constitucional que vai, então, poder ser impetrado quando o indivíduo ele está diante de um direito fundamental que ele quer exercer em sua plenitude, mas que ele não pode exercer porque está ausente a norma regulamentadora desse direito fundamental. Então, a ausência dessa norma regulamentadora está impedindo aí o exercício pleno desse direito fundamental. Então, o mandado de injunção vai poder ser utilizado nesse contexto. Então, vem aqui comigo para a gente analisar um pouco mais sobre esse remédio constitucional. Então, como eu disse, a aula de hoje é sobre mandado de injunção. E eu quero falar, então, sobre o inciso 71, nós vamos falar do artigo 5º, que é justamente o inciso que trata do mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, diante dessa ausência normativa que está impedindo o exercício de um direito fundamental, o indivíduo pode, então, vir a impetrar um mandado de injunção. Aqui, por mais que a gente esteja aqui com o dispositivo tratando expressamente apenas da nacionalidade, soberania e cidadania, o entendimento da jurisprudência e também da doutrina é de que, na verdade, o mandado de injunção ele pode ser impetrado para, então, exercer qualquer direito fundamental. Não precisa ser apenas prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, mas qualquer direito fundamental, seja de primeira, de segunda ou terceira geração, que não pode ser exercido, que o seu exercício está inviabilizado pela ausência da norma regulamentadora, então é possível que se maneje o mandado de injunção. Nós temos aqui a origem do mandado de injunção. A doutrina, parte da doutrina entende que a origem é o direito norte-americano com right of injunction, que é a jurisdição da equidade. Então, se eu tenho aqui uma norma regulamentadora ausente, diante daquele caso, eu vou me utilizar, então, da jurisdição de equidade para suprimir essa omissão legislativa do caso. Agora, eu tenho também uma outra corrente dizendo que o mandado de injunção, na verdade, tem origem no direito português, que lá o mandado de injunção, ele é um instrumento de que tem a finalidade de advertir o poder competente omisso. Então vejam que aqui no direito norte-americano, o right of injunction, eu tenho uma jurisdição da equidade, então o objetivo é suprimir essa omissão legislativa. Aqui no direito português, o instrumento ele tem como a finalidade advertir o poder competente omisso, ok? Então, o mandado de injunção, ele surge justamente para combater a chamada síndrome da ineficácia das normas constitucionais, porque eu tenho o direito fundamental ali expresso, reconhecido pelo texto constitucional, mas ele não pode ser exercido, por quê? Porque falta essa norma regulamentadora. E é justamente para dar a eficácia integral a essas normas constitucionais reconhecedoras de direitos fundamentais que tem
o papel aí, o mandado de injunção. Ao longo do nosso histórico constitucional, a gente teve essa ausência de eficácia de normas constitucionais, principalmente no que se refere aos direitos fundamentais. Então, o mandado de injunção vem justamente nesse cenário para, então, combater essa ineficácia das normas constitucionais. A Lei 13.300 de 2016 é justamente a lei que vai esmiuçar o mandado de injunção de leitura obrigatória de vocês. Todas as leis referentes aos remédios constitucionais são de leitura obrigatória, seja a do mandado de segurança, seja a da ação popular, também a do mandado de injunção. A única que não é, né, o do é do habeas corpus, que na verdade os dispositivos referentes estão no Código de Processo Penal, que não há tanta necessidade, porque em provas de procuradorias o habeas corpus não é um remédio constitucional que tem tanto protagonismo, mas os demais remédios constitucionais precisam ter a lei, né, feita a leitura obrigatória aí, inclusive o mandado de injunção, certo? E qual que é a natureza jurídica do mandado de injunção? No cenário constitucional, ele é uma ação constitucional. No plano infraconstitucional, é uma ação civil de rito especial, ok? Nós temos duas modalidades de mandado de injunção que eu sei que vocês bem sabem disso, que é o mandado de injunção individual, né, que é impetrado pelo indivíduo, e nós temos o mandado de injunção coletiva. Quais são os legitimados, né, para poder então impetrar o mandado de injunção individual? Qualquer pessoa natural, seja brasileiro, nato, naturalizado, estrangeiro, residente ou em trânsito aqui no Brasil, também as pessoas jurídicas. Então, qualquer pessoa, seja natural, seja jurídica, brasileiro ou estrangeiro, que tiver o seu direito fundamental impedido de ser exercido pela ausência de uma norma regulamentadora, essa pessoa, em defesa do exercício do seu direito, pode então impetrar o mandado de injunção. Já no cenário do mandado de injunção coletivo, anteriormente, quando a gente não tinha a Lei 13.300, que foi a primeira a trazer expressamente para o nosso ordenamento jurídico a modalidade coletiva do mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal já previa essa modalidade, mas ele fazia uma aplicação analógica do mandado de segurança. Então, os legitimados para o mandado de segurança eram aqueles legitimados também para o mandado de injunção. Acontece que a Lei 13.300 trouxe um pouco mais de legitimados, outros 2 legitimados, que não há previsão aí no caso do mandado de segurança coletivo, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública. Agora, nós temos também, além do Ministério Público, nós temos o partido político com representação no Congresso Nacional, e aqui não há necessidade de ter representantes nas 2 casas do Congresso, apenas a representação em uma das casas já é suficiente. Nós temos também como legitimados a organização sindical, entidade de classe, e para essas 2 aqui não há a necessidade de cumprimento de requisito do funcionamento por 1 ano, né? Que é um requisito exigido aqui pela lei para as associações terem legitimidade para impetrar mandado de injunção coletivo. Então, organização sindical e entidade de classe, não há necessidade de comprovação de funcionamento há pelo menos 1 ano, mas esse é um requisito que se exige para as associações. Isso por quê? Para a gente não cair na situação de criação de associações com o único objetivo, né, de impetrar mandados de injunção. E a associação, ela pode vir em defesa tanto da integralidade dos interesses dos seus associados, quanto também apenas de interesse parcial, né, de parte dos seus associados. E aqui não há necessidade de autorização dos associados. Por quê? Porque a associação, ela está atuando como substituto processual e não como representante aqui no mandado de injunção coletivo. Nós temos também a Defensoria Pública como legitimada quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da nossa Constituição. Quais são, então, agora, tendo essa visão geral do mandado de injunção, quais são os pressupostos
desse remédio constitucional. Nós temos o pressuposto da impossibilidade, inviabilidade do exercício de um direito fundamental previsto na nossa Constituição, somado com uma ausência legislativa, né? Pode ser uma lei, pode ser inclusive também uma norma constitucional, uma lei ordinária, uma lei complementar. Então, nós temos uma omissão. E aqui pode ser uma omissão legislativa total ou uma omissão parcial, em que eu tenho aí um tratamento insuficiente. Ok? Então, omissão total ou parcial também, quando é insuficiente. A gente tem aqui a insuficiência em duas modalidades. Quando a lei ela vem, então, a trazer o exercício desse direito a apenas uma camada social, algumas pessoas, sendo que a Constituição prevê que esse direito ele precisa ser viabilizado para toda a sociedade, né, para todos os indivíduos e não apenas parte deles. Então aqui a gente tem uma omissão parcial e também quando a gente está diante, né, de uma situação de insuficiência. Por exemplo, nós temos o direito como direito fundamental, o salário mínimo, e esse salário mínimo ele deve ser suficiente para custear várias áreas da vida do ser humano, né, e da sua sobrevivência, inclusive o lazer, o transporte. E nós bem sabemos que a legislação que estabelece o salário mínimo, ela não traz, né, todos esses custos, né, porque o salário ele não é suficiente para custear todos esses cenários da vida, né, do ser humano. Então, por isso, a gente também tem ali uma omissão parcial nessa insuficiência. Então, é importante que vocês saibam que essas duas formas de omissão parcial estão abarcadas aí também no caso do manejo do mandado de injunção. Se eu tenho a existência de um projeto de lei de regulamentação dessa norma constitucional do direito fundamental, isso vai impedir a impetração do mandado de injunção? E se, por exemplo, eu tiver o mandado de injunção tramitando e no meio da sua tramitação eu tenho a apresentação do projeto de lei da norma regulamentadora? O que acontece? Aqui, né, eu não tenho qualquer impedimento para impetrar o mandado de injunção sendo presente esse projeto de lei, porque eu tenho apenas o projeto de lei, eu não tenho ainda a lei regulamentadora, a norma regulamentadora continua sendo ausente. Assim como no caso do mandado de injunção, que eu tenho um projeto de lei sendo apresentado no meio da sua tramitação, nessa circunstância não há qualquer impedimento ao prosseguimento da tramitação, porque aqui a gente ainda vai ter que contar com a vontade política, porque muitas vezes aqui o mandado de injunção ele precisa ser utilizado justamente porque há essa falta de vontade política na regulamentação daquela matéria para o exercício pleno daquele direito fundamental. Então, não há qualquer impedimento em nenhuma das situações, ok? Porque o projeto de lei não é a lei, né, regulamentadora, é simplesmente um projeto que ainda precisa, né, de uma vontade política para tramitar e para ser aprovado. E aqui, pessoal, uma pessoa pode ingressar com mandado de injunção em face de uma das competências do artigo 22 da nossa Constituição Federal, que lá nós temos as competências privativas da União. Como exemplo, nós temos a competência da União para legislar sobre desapropriação. Se eu não tenho aí a União legislando sobre desapropriação, eu posso então entrar com mandado de injunção para que a União, então, ela seja levada a legislar sobre a desapropriação, ou até mesmo o Poder Judiciário, ele mesmo suprimir essa ausência normativa? Não, porque ali eu tenho matérias que são de faculdade da União legislar ou não. Então, é um ato discricionário da União legislar sobre aquelas matérias. É diferente do caso do mandado de injunção, que eu tenho, então, um direito fundamental que no texto constitucional, na própria Constituição, há esse dever do legislador de legislar para tornar viável o exercício desse direito. Aqui é um dever constitucional, então, que o legislador legisle sobre aquele assunto. No caso do artigo 22, eu tenho uma faculdade da União. Então, quando eu estiver diante de uma matéria que é uma faculdade do ente legislativo de legislar sobre
sobre, não cabe mandado de injunção, ok? Porque o mandado de injunção não é remédio constitucional destinado a fazer suprimir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, ok? E muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. Aqui, pessoal, no mandado de injunção 766, o Supremo Tribunal Federal falou justamente sobre isso. No caso, aqui se estava querendo a regulamentação dos jogos de bingo. Então, a União, ela não tem obrigação de regulamentar os jogos de bingo. Aqui é uma discricionariedade por parte da União fazer ou não essa regulamentação. Não é um direito fundamental que tem uma norma regulamentadora ausente que está inviabilizando o seu exercício. Então, por isso, não é possível aqui o manejo do mandado de injunção, por isso ele não pode ser conhecido, ok? No mesmo sentido, a gente tem aqui o mandado de injunção 725. Nesse caso aqui, estava ausente aquela lei complementar federal que vai regulamentar a criação de novos municípios, né? Que é um requisito para a criação de novos municípios. O município não pode, então, entrar com mandado de injunção para que, então, a União seja, então, levada a legislar, né? Criar essa lei complementar federal ou o Poder Judiciário vir a suprimir essa omissão legislativa. Não é possível, porque nesse caso, né, de forma mais objetiva, que está prevista lá no artigo 18, parágrafo 4º, nós não temos um dever constitucional da União para legislar sobre esse assunto. É um ato discricionário. Então, por isso aqui que o Supremo Tribunal Federal não conheceu desse mandado de injunção. Fiquem espertos com esse detalhe. Não é qualquer omissão que vai ser possível, então, que o mandado de injunção seja impetrado, ok? Um julgado extremamente importante sobre esse assunto é no que se refere ao Supremo Tribunal Federal, tratando sobre a criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas, preconceitos com relação à orientação sexual e identidade de gênero. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal? É atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero. O direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade ou expressão de gênero e orientação sexual. À luz dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil é parte, dessume-se da leitura do texto da Carta de 88 um mandado constitucional de criminalização no que se refere a toda e qualquer discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. A omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende o sentido mínimo de justiça a sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida à pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. A discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, tal como qualquer forma de discriminação, é nefasta porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor. Mandado de injunção julgado procedente para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716 de 89, a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Vejam aqui que essa criminalização do preconceito com relação à orientação sexual e à identidade de gênero era um dever constitucional. Então, é um dever constitucional do legislador
criar a lei que vem, então, a criminalizar essas condutas. E diante dessa ausência normativa, o Supremo Tribunal Federal veio a suprimir essa lacuna, aplicando, então, a Lei 7.716, que trata aqui da criminalização dessas condutas, né, de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Ok? Então, é necessário que se verifique essa ausência do cumprimento de um dever constitucional de legislar para, então, poder se utilizar do mandado de injunção. Aqui, pessoal, nesse julgado, a gente tem uma crítica da doutrina ao Supremo Tribunal Federal em razão de que, na seara do direito penal, nós temos uma aplicação muito rígida do princípio da legalidade. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, que o preveja. Nesse caso aqui, eu tenho a criminalização de condutas, né, da discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, sem ter uma lei que, então, preveja esses tipos, né, penais. Então, essa foi a única crítica referente a esse julgado, né, porque, de certa forma, há uma flexibilização do princípio da legalidade nesse cenário aqui, ok? E julgado extremamente importante. Um outro ponto fundamental que vocês precisam lembrar para a prova de vocês é a referente aos efeitos das decisões em mandado de injunção. Nós temos várias correntes, corrente não concretista, corrente concretista, e dentro da corrente concretista nós temos várias subdivisões. Então vamos analisar cada uma delas e em que contexto o Supremo Tribunal Federal julgou conforme uma corrente ou conforme outra corrente. Nós temos a corrente não concretista, em que o julgador, na sua decisão, ele vai simplesmente reconhecer a omissão e comunicar o órgão competente, o órgão responsável, para que então ele, né, suprima essa omissão. Essa corrente foi adotada por muito tempo pelo STF nas 2 primeiras décadas de vigência da nossa Constituição Federal, ok? Mas nós temos outras correntes. A gente tem a corrente concretista. Nessa corrente, o julgador ele vai suprimir a omissão inconstitucional. Ele não vai simplesmente comunicar ao órgão responsável e reconhecer essa omissão. Não, ele mesmo vai suprimir essa omissão e vai então formular a norma regulamentadora. Dentro dessa corrente concretista, nós temos algumas subdivisões. Nós temos a corrente concretista individual, em que nesse caso o julgador ele cria essa norma faltante regulamentadora e a sua decisão tem efeito inter partes. Essa corrente concretista individual foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, né? E é o entendimento majoritário da doutrina e foi adotada em decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Agora, nós temos também a corrente concretista geral, em que o julgador, além de criar a norma regulamentadora, a sua decisão tem um efeito erga omnes, então supera as partes do mandado de injunção. O STF adotou essa corrente concretista geral quando decidiu a respeito do mandado de injunção do direito de greve dos servidores públicos, ok? Corrente concretista intermediária, nessa aqui o julgador vai então reconhecer a omissão e vai comunicar ao órgão competente e vai abrir então um prazo para que ele então suprima essa omissão, crie a norma regulamentadora. Essa corrente concretista intermediária, o Supremo Tribunal Federal adotou quando ele tratou da mora do Congresso Nacional na regulamentação da isenção e contribuição para a Seguridade Social às entidades beneficentes de assistência social, ok? O que então está previsto na Lei 13.300 de 2016? Porque nós tivemos esses julgados do Supremo Tribunal Federal, né, variando de acordo com as correntes, até o momento que tivemos, então, a aprovação da Lei 13.300 de 2016, que quanto ao tipo de injunção, ela, então, adotou como regra a corrente concretista intermediária, que faz simplesmente a comunicação ao órgão competente e abre o prazo para que ele, então, suprima a omissão. Mas, como exceção, adotou a corrente concretista, né? Ausente, então, a criação da norma regulamentadora dentro do prazo estabelecido, cabe ao Poder Judiciário, então, vir a suprimir essa omissão.
Quanto à eficácia subjetiva, a regra é a corrente concretista individual, então a decisão vai ter efeitos apenas interpartes, mas nós temos a possibilidade dessa decisão ter um efeito ultrapartes ou erga omnes, se for indispensável ao exercício do direito postulado. Ok? Então veja o que está previsto de forma expressa na Lei 13.300 sobre esse assunto. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, no primeiro momento, eu tenho então a corrente concretista intermediária, ok? Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, estabelecer as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, não foi suprida a mora legislativa dentro do prazo estabelecido, o Poder Judiciário vai então poder estabelecer as condições em que esse direito será exercido. Então, a exceção é a corrente concretista, ok? Será dispensada a determinação no que se refere ao inciso 1º do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior o prazo estabelecido para a edição da norma. Então, se em mandado de injunção anterior já foi dado esse prazo para a autoridade competente e não foi cumprido, então não há mais a necessidade de abertura de prazo em novo mandado de injunção, ok? No que se refere ao efeito subjetivo da decisão, a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto de impetração, ok? Então, como exceção, nós temos a possibilidade de um efeito ultra partes ou erga omnes. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator, tá certo? Então, pessoal, no que se refere ao mandado de injunção, era isso que eu queria ver com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E se inscrevam no canal se você não é inscrito e ative o sininho de notificação, que é muito importante para nós. Um beijo e até a próxima!